Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios sobre fração. Vamos para aquele esquema? Dá uma lida nessa primeira questão, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo para ver a solução. Boa sorte! Bem, vamos à solução? A secretária de uma escola devia telefonar para todos os professores, avisando-os de uma reunião de emergência. Pela manhã, ela fez 1/3 dos telefonemas. À tarde, conseguiu fazer 3/5 dos restantes. Que fração dos professores não foi avisada? Bem, vamos com calma. Eu quero saber que fração dos professores não foi avisada. Bem, pela manhã ela me disse que avisou para 1/3 e à tarde ela avisou para outro grupo. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho em mente é achar quantos professores foram avisados. Eu não vou conseguir achar isso através de números, a não ser a representação desses números em forma de fração. Porque ele não deu nenhum dado, né? Ele só deu que fração dos professores foi avisada pela manhã, à tarde. Então, o resultado, tanto que ele pergunta que fração dos professores não foi avisada. Então, o meu objetivo agora é descobrir que fração representa os que foram avisados. Bem, então vamos lá. Vamos montar uma tabelinha aqui. Ó. Foram avisados. Bem, pela manhã, a secretária conseguiu avisar a 1/3 dos professores. Né? Pela manhã, ela fez 1/3 dos telefonemas. Tá? Se ela fez 1/3 de manhã, ela não conseguiu avisar, não foram avisados. Bem, se 1/3 ela avisou, 2/3 ela não avisou. Tá, e o que aconteceu à tarde? Vamos pensar. À tarde, ela conseguiu fazer 3/5 dos restantes. Ela conseguiu avisar a 3/5 dos que ela não conseguiu avisar de manhã. Bem, se de manhã ela não conseguiu avisar 2/3, à tarde ela não conseguiu. Ela conseguiu avisar 2/3, 3/5, desculpa, dos 2/3. Bem, então que fração representa quantos professores ela conseguiu avisar à tarde? Bem, eu posso simplificar aqui, né? Vai dar 1, divide por 3 em cima e embaixo. Maravilha. À tarde, ela conseguiu avisar a 2/5 dos professores. Né? 2/5 do total agora. Bem, 1/3 mais 2/5 vai me dar o total de avisados. Vou usar o algoritmo, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. Beleza, então, nesse dia, ela conseguiu avisar a 11/15 dos professores. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi, que fração dos professores não foi avisada? Ora, do total de professores, ela conseguiu avisar 11/15. 11 para chegar a 15, 4/15 não foram avisados. Então, a fração que ela estava procurando, 4/15. Eu quero deixar claro aqui que a gente não trabalhou com nenhum valor, a questão não deu a quantidade de professores, foi uma conta apenas fracionária. Tá? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima? Bem, questão 2. Vamos para aquele esquema? Dá uma lida com calma, pausa o vídeo, tenta resolver, solta o vídeo que a gente confere se você acertou ou não. Vamos lá? Boa sorte. Bem, vamos à solução? Espero que você tenha acertado. Vamos ler. A população de um município é de 140 mil habitantes. A população da zona rural corresponde a 2/5 da população
urbana, ou seja, da zona urbana desse município. Qual a população da zona urbana? Né? Bem, vamos com calma. Ele me deu o total de pessoas, coisa que a gente estava querendo achar nos exercícios anteriores. Né? A pergunta era o total. Né? Todos os exercícios dessa aula, da aula anterior, a gente queria o total. Aqui ele já me deu esse total. E as frações que eu estou trabalhando não são em cima desse total. Perceba, a população da zona rural corresponde a 2/5 da população da zona urbana. Um município ele só pode ser dividido vamos supor que ele só possa ser dividido em dois tipos de zonas, né? A zona rural e a zona urbana. Se eu pegar a quantidade de pessoas da zona rural e somar com a quantidade de pessoas da zona urbana, vai dar 140 mil. Só que esses 2/5 não são de 140 mil. Esse 2/5 é uma relação que me dá do número de pessoas da zona rural com o número de pessoas da zona urbana. Bem, então olha só. Zona rural, eu vou chamar de ZR, equivale a 2/5 da zona urbana. 2/5 da zona urbana. Bem, vamos focar no que eu quero, né? A coisa mais importante do problema é a pergunta, porque é ela que eu tenho que responder, né? Qual é a população da zona urbana? Bem, então eu vou ter que pensar, né, em descobrir uma fração que represente a zona urbana. Ok? Ora, preste atenção. Se a zona rural é 2/5 da zona urbana, e eu tenho um valor que representa o total de habitantes, 140 mil, né? Isso significa o seguinte: 5/5 da zona urbana mais 2/5 da zona urbana, né? Vamos pensar assim. Posso escrever isso de maneira direta. 5/5 mais 2/5 da zona urbana vai me dar o total de pessoas. Ué, Bruno, mas por que isso? Ora, porque esses 2/5 não são em cima do total. A zona rural é representada por 2/5 da zona urbana. Então, o total de pessoas que representam a zona rural é 5/5. Os 5/5 aqui equivale ao total, que seria da zona rural, não o total de pessoas, mas o total de pessoas da zona rural, porque a fração 2/5 está em cima de zona urbana. Ora, se eu pegar a fração que representa a zona rural, que é 5/5, somar com a fração que representa a zona urbana, eu vou achar o número total de pessoas. Tá claro? Bem, 5/5, que é um inteiro, né? O inteiro para mim é a zona urbana, é a zona rural. Um inteiro. 5/5 mais 2/5 dá 7/5. Então, 7/5 da população da zona urbana equivale ao total de pessoas, que é 140 mil. Voltamos àquela ideia da operação inversa. Se eu soubesse a quantidade de pessoas da zona urbana e quisesse achar o total, eu pegaria esse valor, dividiria por 5 e multiplicaria por 7. Mas é o contrário, eu não tenho esse valor e eu tenho o total. Então, eu vou pegar esses 140 mil e vou fazer as operações inversas com ele. Eu vou multiplicar ele por 5 e dividir por 7. Bem, a gente tem que... Lembra que é sempre melhor você dividir primeiro, que quando você divide, o número diminui. Aí você multiplica por um número menor. Bem, 14 dividido por 7 dá 2. Então eu tenho 20 mil vezes 5. Então a população da zona urbana, 5 vezes 2, 10, é igual a 100 mil. Então temos 100 mil habitantes na zona urbana desse município. Claro que se ele perguntasse na zona rural, seria 40 mil, né? Eu tenho um total de 140 mil, mas a pergunta foi qual a população da zona urbana? 100 mil habitantes. Bem, olha só, a mesma questão, a mesmíssima questão.
Vamos tentar fazer de uma forma mais visual, mais geométrica? Vamos ver uma outra solução mais simples. A população de município é de 140 mil habitantes. Bem, então eu vou dizer que uma barra desse tamanho, não sei qual é o tamanho, porque eu não sei quantas divisões eu vou fazer, representa a população total do município. Então aqui a gente tem 140 mil habitantes, beleza? A população da zona rural corresponde a 2/5 da zona urbana. Bem, peraí, se a zona rural é 2/5 da zona urbana, significa que a zona rural é bem menor que a zona urbana. Eu não sei ainda o que eu vou dividir, mas eu vou botar aqui tracejado. Bem, e vou colocar aqui, olha, isso daqui representa a zona urbana. Isso daqui representa a zona rural. Não sei quanto tem aqui, nem em fração e nem numericamente. Mas eu sei que se eu somar isso daqui vai dar 140 mil. Beleza. A população da zona rural corresponde a 2/5 da população da zona urbana. Bem, então vamos pegar a população da zona urbana e vamos dividir em 5 partes. Bem, isso aqui é a população da zona urbana. 2/5 da zona urbana equivale à zona rural. Ora, peraí, a zona rural não está aqui? Então vamos transportar esses dois pedaços pintados para cá. Vamos transportar. Esse daqui, estou transportando esse. E esse daqui, eu estou transportando esse. Bem, aqui. Só transportei. Repara que, usando esse raciocínio, eu dividi a minha barra inteira em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu dividi 140 mil em 7 pedaços. 140 dividido por 7 dá 20. Então aqui eu tenho 20 mil pessoas, 20 mil pessoas, 20 mil pessoas, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. 7 vezes 20, 140 mil. Qual é a pergunta do problema? Qual é a população da zona urbana? Bem, a zona urbana corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 20 mil. Ou seja, a população da zona urbana tem 100 mil habitantes. Espero que essa tenha ficado mais clara ainda que a outra maneira de resolver. Ok? Boa sorte para vocês. Até a próxima.